Agora, no momento das comissões, eu vou conversar com um advogado que está à frente da Comissão de Igualdade Racial e Social, Dr. Renato Azevedo, advogado da comarca, militante há muito tempo, que está, assim como eu, já estamos aí há um tempo na luta, e o Renato tem uma história de luta dentro das subseções, dentro da Comissão de Igualdade Racial e Social, e hoje ele está presidindo. Então eu queria que o Renato trouxesse aqui mostrasse qual é o seu papel, o que ele enfrentou, o que ele está, a luta, enfim. A gente vai fazer um resuminho que durante um ano a gente vai conversar sobre bastantes assuntos. Renato, prazer tê-lo aqui. Olha, Sérgio, o prazer é todo meu, sabe? É um orgulho e uma honra estar aqui nesse momento das comissões. É um momento importante para a subseção. Primeiro, agradecer ao Dr. Meirelles, Rafael Meirelles e diretoria, esse empenho de estar trazendo e estar me convidando para participar da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santos, juntamente com a doutora Naila Costa e a doutora Victoria Navarro. São pessoas incríveis que chegaram, eu as conheci agora no trato da comissão, jovens advogadas que eu respeito muito. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é o prazer e a honra de estar com esse pessoal trabalhando junto para a igualdade racial. Nós estamos fazendo algumas entrevistas, principalmente com gente jovem, os advogados que estão aqui, jovens advogados, já com tempo de formado, mas você vê no brilho no olhar quando o jovem ele quer se empenhar. E temas que antigamente eram sensíveis, como a igualdade racial, que não se discutia muito no próprio mundo jurídico, você tinha alguns exemplos de luta, mas você não tinha hoje como você tem a rede social para ti. São aparelhos que ajudam, né? Então, eu acho que é muito importante trazer o jovem também, porque isso só faz uma sociedade forte e equilibrada com a educação, o respeito a todos. E se há um desnível que acontece, nós temos que reparar. E para reparar, precisamos trabalhar, né? Eu vou aproveitar esse momento para falar. Você falou do jovem, eu queria fazer uma homenagem a um advogado, ao que a gente sabe, até onde a gente sabe. O primeiro advogado que se formou aqui na Baixada, negro, Dr. João Bento de Oliveira, que faleceu hoje, né? Um decano que foi advogado na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Então a gente fica aqui as homenagens, porque do mesmo jeito que a Força Jovem está presente, a gente tem que fazer um resgate para trazer essas pessoas à luz, porque a parte do apagamento da história, do compromisso que o Brasil não tem, é com a história do negro no Brasil, né? A primeira legislação já diz tudo, porque a primeira legislação de combate ao tráfico negreiro, a gente está numa área portuária, ela acontece em 1830 e é dita até hoje uma lei para o inglês ver, que a gente sabe que não é isso. Que Luiz Gama, por exemplo, fez a lei valer, né? Então é isso, a força da advocacia está justamente aí, de construir um novo momento para que a gente tenha atacar um velho problema, que é o enfrentamento ao racismo. Fica aqui a nossa solidariedade à família também. Hoje, dia 15 de fevereiro, o programa está sendo gravado hoje. Doutor Renato, para você, esse dado importante, né? E, com certeza, os exemplos que ficam de grandes personalidades que batalharam vão ser seguidos aí pela atual geração e pelas novas gerações. E, como você colocou bem, um paralelo da legislação nunca foi de uma maneira paritária, sempre houve desnível e no dia a dia se percebe isso aí. É por isso que nós temos as comissões justamente para lutar, e a Comissão de Igualdade Racial não poderia estar atrás. Ela é muito importante para se conscientizar. E aí eu queria que você, ao longo do ano, nós vamos fazer outras entrevistas, porque os assuntos, impressionantes os assuntos acontecem. Violência, principalmente, é um dos maiores. Você tem violência contra advogados? Também tem bastante. Nos fóruns, se você perceber, fizer um levantamento, você tem
Mas no dia a dia, a sociedade em geral, que é a função do advogado também, e da casa, que é a casa da cidadania, nós vimos bastante a necessidade da atuação. Eu queria que você falasse, só para esse briefing, desde a sua luta, porque isso não deixa de ser uma luta, inicial até hoje, e quais são os caminhos que a comissão vai tomar? Bom, acho que é importante dizer que a gente não começa do zero, né? A gente tem todo esse espírito que dentro da OAB começa na Comissão de Direitos do Negro e de Direitos Antidiscriminatórios, que foi coordenada há anos atrás por alguns profissionais. Eu vou, sem tentar não esquecer de ninguém, eu vou lembrar de doutora Tatiana Evangelista, doutor Guilherme Oliveira, doutor Júlio Evangelista e doutor Fábio Rodrigues, que antecederam essa presidência, né? E todos eles, de uma maneira muito precisa, tentaram compor e deixaram raízes. Então a gente já está, digamos, um tronco de árvore, que não é um tronco de árvore sem folhas e sem frutos. Então a primeira coisa é essa, a primeira situação é essa, a comissão tem raiz. A segunda é que a gente participa dos conselhos municipais de igualdade racial. Na minha trajetória eu participei de 3 cidades diferentes e do estado, São Vicente, Guarujá, hoje em Santos, do Conselho da Igualdade Racial de Santos, e também fiz parte do Conselho do Estado do Negro, que é Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Esse conselho que vem desde de 1984. Né? Então, mas tudo isso para dizer o seguinte: hoje nós temos a necessidade de batalhar pelo estabelecimento concreto do Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Ele está, e é uma das bandeiras da nossa comissão, consagrado pela Lei 12.288 de 2010. Tá? Já com 12 anos essa legislação, poucos conhecem. Então, dar luz, conhecimento à sociedade para essa tarefa, e ela, por exemplo, ela carrega 8 políticas públicas: saúde, educação, assistência social, mídia, mercado de trabalho, mulher negra, defesa da religiosidade e combate permanente e intensivo, enfrentamento ao racismo. Essas 8 políticas, elas não pertencem à advocacia e, com certeza, a gente pede e se coloca à disposição para trabalhar transversal com outras áreas do conhecimento humano, e essa é a nossa tarefa primordial aqui dentro da OAB. Recentemente, observamos aí questões que estavam debaixo do tapete. O racismo sempre existiu, mas quando você não tinha acesso às redes sociais, não existiam, ficavam questões locais que a gente nem imaginava que acontecia. Sabia em nossas regiões onde moramos, um caso e outro, presenciarmos. Hoje, com a rede social, esse instrumento facilitou e denuncia pessoas. Nós vemos agora em relação à questão nazista, né, contra os judeus, é um absurdo, e pessoas que não conhecem a história. Aliás, esse é um grande problema das pessoas. As pessoas não conhecem a história. Não conhecem a história do nazismo, não conhecem a história do negro, elas desconhecem dos japoneses que vieram para cá. Ou seja, as pessoas não conhecem a história. E esse é um problema, traz ignorância e é o achismo. Né? Então a rede social fez com que os temas foram descobertos. Né? E eu acho que isso aí agora, eu acho que esses anos de luta, eles se fazem agora mais claro, com objetivos mais claros. Os objetivos realmente de equiparar e demonstrar para a sociedade a necessidade do sistema de cotas, entre outros assuntos. Eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso. Com relação ao apagamento da história da população negra, entendendo que a igualdade racial não é para o negro, mas a igualdade racial pertence a toda a sociedade brasileira, esse apagamento ele é feito em função
de uma estrutura em que a gente, eu, você, quem está nos assistindo, quem está nascendo agora, tá sofrendo, que é a subalternação, tornar menor aquelas pessoas de pele mais escura. A história foi nos colocada na cabeça de que vivemos uma realidade em que a pessoa negra ela não tem condições de certas coisas. E isso é algo que antes que era velado, né, nunca foi velado, hoje é filmado. Né? Então, assim, a gente tem, para não sair da nossa região, casos que acontecem em escola pública, como aquele caso que aconteceu no Morro, em que a menina foi chamada de Choquito negra, porque ela tinha espinhas e era negra, né? Choquito. A gente teve um caso de um restaurante em Santos, em que houve uma agressão à atendente, porque era negra. A gente teve um caso recente que numa porta ali no Gonzaga, a vizinha escreveu palavras racistas contra a outra. A gente teve o caso do subsecretário de turismo, né, e que era conselheiro do Santos. Isso tudo, se a gente for ver, são casos rumorosos. A gente teve o caso do estudante de direito, que na rede social botou uma linha de DNA, entre outras fotos, e uma corrente do lado. Isso são tudo casos que aconteceram aqui na região de 2019 para cá. Tá? Então nós não estamos falando de algo que aconteceu lá no começo do século XXI. Não, tem menos de 2 anos ou alguns meses. E isso é educação, sim, mas mais do que a própria educação, que não pode ser, como o direito não pode ser considerado sozinho para esse enfrentamento, é uma estrutura, e por isso chamamos de racismo estrutural, que está consagrada na nossa sociedade, que tem que ser denunciada e a gente reconstruir alguns elementos da nossa sociedade. Se eu falar para vocês que o momento é de reconstrução, eu tenho que lembrar que a gente precisa estudar, mas é preciso acusar alguns responsáveis. Um dos principais responsáveis é a nossa brasilidade. Não adianta dizer que foram os portugueses, foram os espanhóis, Não, a nossa brasilidade é que faz consagrar esse problema social. Prefeito, na verdade você tocou em pontos importantes, pontos que nos fazem refletir, né? Esse tema, que outrora era colocado em escanteio, hoje é necessário debater com a sociedade, algo mais importante, fazer as pessoas refletirem das suas ações, das suas palavras. Isso não pode acontecer mais. Então, para a gente formar um futuro melhor para os filhos, para as próximas gerações, é muito importante debater. E a OAB não pode se furtar a isso, e não se furta, e aqui está com o representante, o Renato, que vai estar imbuído aí os poderes para poder fazer acontecer, porque essa é a palavra, e eu acho que os debates virão automaticamente e assuntos surgirão ao longo do tempo, né? Renato, eu queria te agradecer, a gente tem muita coisa para falar ainda, e nós vamos falar durante o ano, esse foi o nosso primeiro programa para introduzir o tema, a respeito como estamos fazendo com todas as outras comissões, mas você pode ter certeza que voltará aqui para a gente discutir sistemas como o sistema de cotas, que é uma coisa que vale uma discussão de um programa todo. Então, justamente por isso que a gente prefere identificar primeiro os problemas, e o sistema de cotas a gente encara como uma das soluções. Né? Cotas universitárias, cotas no trabalho público e privado, que privado a gente ainda não tem um sistema, e cotas na votação política, né? Que são algumas cotas, algumas ações afirmativas, né? Que se transformam em soluções, algumas soluções, nenhuma delas paliativa, mas com certeza que dão um belo debate. Políticas públicas, e isso é algo que deve ser investido, políticas públicas. A gente tem que seguir a nossa Constituição e não podemos abandoná-la. E não adianta ter um discurso bonitinho se não for executado. Então, aqui é uma voz que a população tem, os advogados também, e aí nós temos que exercer.
Queria te agradecer, Renato, muito obrigado aqui pela sua presença e já convidado para outros programas. Sérgio e OAB, muito obrigado por essa prestação de serviço à sociedade. E é isso, a advocacia é para os advogados, mas também é para toda a sociedade. Muito obrigado.